Então, por exemplo, aquele colete do GPS gera um monte de dados que depois a gente tem que processar e analisar para, enfim, trazer informações que sejam relevantes para a tomada de decisão do treinador, do preparador físico, da fisiologia e por aí vai. O segundo tipo de dados são dados que a gente cria aqui dentro. Ou seja, uma nota que a gente dá para algum jogador do mercado, ou uma nota que a gente dê para os nossos próprios jogadores, ou para uma atuação do nosso time, coisas desse tipo. E o terceiro tipo de dados são dados que a gente compra no mercado. É um volume enorme de dados, que a gente tem vários fornecedores que nos entregam tipos diferentes de dados, e o nosso trabalho é integrar essas diferentes fontes para a gente ter uma riqueza nessa análise de informações para os tomadores de decisão. Eu acho que o dado, o número, a estatística em si é um insumo, é um tipo de evidência que a gente usa para tomar decisão. Tem vários outros tipos e a gente tenta unificar tudo isso, juntar tudo isso, contextualizar tudo isso para tomar melhores decisões dentro do clube. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flageral TV na área. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a grande final, onde o palco já está definido. Dia 23 de agosto, o Rio de Janeiro vai parar. Flamengo versus ou Barcelona ou Tagraspor, que é um clube lá da Turquia. Provavelmente jogaremos contra o Barcelona, que jogará essa final da UEFA Sub-20 na próxima segunda-feira. Falando sobre o Tite, o empresário dele botou o Flamengo na justiça por causa de um atraso na parcela de comissão. Em relação a pouca finalização do time rubro-negro, o Vene Casagrande explicou o porquê que o Flamengo finaliza pouco. Em relação também à nossa base, o Flamengo jogará hoje, daqui a pouco, contra o Vasco, lá na Gávea, pelo Sub-17, né, tentando se redimir da partida na Copa do Brasil, que aconteceu no meio da semana. E o Wesley tá com o pé no Manchester City. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV. E se vocês puderem, somente se vocês gostarem, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal Flageral, que tem tudo da base ao profissional. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! É, rapaziada, os olhos ficam até marejados. Estava aqui vendo de novo os melhores momentos de Flamengo versus Olympiacos, a final do Mundial que aconteceu no ano passado. E a notícia é excelente, né, galera? Até porque o Flamengo irá jogar ou contra o Barcelona, ou com o Trabzonspor, que é um clube lá da Turquia. Realmente eu não sei falar o nome desse clube perfeitamente, é muito difícil falar. Eles dois vão jogar a final da UEFA Sub-20, na próxima segunda-feira. E no dia 23 de agosto já está marcada a final do Mundial e o palco já está definido, né? O Flamengo provavelmente jogue contra o Barcelona, que tem um time melhor do que o time da Turquia, ok? E a grande final acontecerá, irmão, na boa, é muita emoção, galera. Acontecerá no Maracanã novamente, até porque o campeão da Libertadores Sub-20, ele sempre é o mandante dessa final de Mundial, né? Dessa final do Intercontinental. Então, ansiedade a mil. Com certeza o Maracanã terá mais de 30 mil pessoas, como foi no ano passado, e a nação empurrando a molecada para mais um título. Sei que muita gente fica questionando, poxa Pedro, mas o Sub-20 não está bem, não está numa fase boa. Galera, de verdade, final de Mundial é final de Mundial. Deixou o Flamengo chegar, esquece, irmão. O Flamengo cresce muito em finais, sendo Sub-17, sendo Sub-20, sendo profissionais, tá? E lembrando mais uma vez, o técnico Nuno Campos está mudando o esquema tático rubro-negro. O esquema está diferente, o Flamengo agora está espelhando o time profissional. E isso demanda tempo, mas até agosto, com certeza, a gente já estará na ponta dos cascos. Eu lembro que ano passado o discurso era o mesmo de alguns torcedores, falando, poxa, mas o Sub-20 está muito mal no Campeonato Brasileiro. Eu lembro que o Flamengo perdeu até o Campeonato Brasileiro, quando o Felipe Luiz ainda era técnico do Sub-20. Mas chegou no Mundial, irmão. O Flamengo fez barba, cabelo e bigode. Eu tava vendo os lances, né? Que emoção, galera. Primeiro gol foi do Caio Garcia, num lance de muita raça. O segundo gol foi do Felipe Tereza. E o Maracanã veio abaixo, o Felipe Luiz ficou maluco também, todo mundo comemorou muito. E que esse ano isso se repita, por isso que abri o vídeo com essa notícia espetacular, né? Provavelmente um Flamengo e Barcelona no Maracanã, dia 23 de agosto de 2025. Não se esqueçam, anotem aí nas suas agendas, porque realmente o Rio de Janeiro ele vai parar em busca do bimundial da categoria.
Agora, rapaziada, uma questão curiosa que o Vene Casagrande ele trouxe, né? Estava assistindo o programa do SBT Esporte e ele falou em relação às finalizações do Flamengo. Tá? Que o Flamengo é uma coisa que a gente questiona muito como torcedor, finaliza pouco. Eu poderia finalizar mais, geralmente a gente joga contra clubes que estão retrancados, colocam ali um ônibus, um caminhão na frente da zaga deles, e um chute de fora da área não faria mal para ninguém, até porque cresceria a nossa chance de fazer gol. Porque o Flamengo geralmente toca e só quando tem muita ali possibilidade de marcar o gol, né? Só quando a chance está escancarada que o Flamengo finaliza. E o Vene Casagrande falou que isso é de propósito, que é um pedido do Felipe Luiz para que a gente finalize somente quando a chance estiver claríssima. Finalize pouco, mas com muita qualidade. E mesmo assim o Flamengo ainda tem perdido muitos gols. Precisamos melhorar na hora do arremate final, né? Em relação ao porquê que o Flamengo finaliza pouco, desse pedido aí do Felipe Luiz, esse pedido inusitado, é a quantidade de jogadores que a gente coloca no campo de ataque. Segundo o Vene Casagrande, caso a gente tente finalizar mais vezes, né, existe uma possibilidade maior da gente perder a bola e sofrer um contra-ataque. Então, essa é a explicação em relação à pouca finalização do time do Flamengo. A não permissão, né, não dar mole, não dar aquela brecha para o time adversário ligar um contra-ataque, até porque o nosso time coloca, assim como os outros colocam um caminhão na frente da zaga deles, a gente também coloca um caminhão, mas é na frente da zaga adversária. É isso, um caminhão de ataque contra um caminhão de defesa, e a explicação para as poucas finalizações é essa que o Vene Casagrande passou. E aí, o que vocês acham? Melhor arriscar e correr um risco maior na zaga, ou é melhor só arriscar quando a chance estiver claríssima? Sua opinião é importante, coloca ela aqui embaixo do vídeo. E agora, rapaziada, apenas uma curtinha aqui pra gente falar sobre o nosso ex-técnico Tite, na verdade falar sobre o empresário dele, o Gilmar Veloz. Isso porque o empresário entrou na justiça contra o Flamengo devido a um atraso na sua comissão. Para quem não sabe, quando o Tite veio pro Flamengo, o Clube de Regatas ele assinou um termo ali para repassar, em forma de comissão, 2,5 milhões de reais para o empresário Gilmar Veloz. Desse valor, a última parcela de 175 mil reais, ela não foi paga. Então, por causa disso, o empresário ele entrou na justiça. Vamos aguardar, com certeza o Flamengo vai pagar. O Flamengo não é um clube mal pagador. Se o empresário tem direito de receber esses 175 mil reais, o Flamengo com certeza irá equacionar essa dívida. Era apenas mesmo uma curtinha, mas se a gente parar para refletir, né, quanto de dinheiro não ganham os empresários? Espalhados aí pelo Brasil, empresários principalmente de grandes jogadores e grandes técnicos, porque receber 2,5 milhões de comissão pela vinda do Tite é um dinheiro assim que deixaria qualquer um bem tranquilo, né? Se a gente recebesse uma grana preta dessa aí, com certeza resolveria o problema de 90% dos que estão assistindo aqui. Mas é isso, apenas uma curtinha, que o Flamengo resolva isso o mais rápido possível e que esse pedido na justiça ele termine de uma forma boa, tanto para o empresário quanto para o Flamengo. E rapaziada, já já o Flamengo estará em campo para uma partida importante na Taça Guanabara Sub-17. Flamengo irá jogar contra o Vasco, lá na Gávea, infelizmente sem transmissão, porque a nova política da diretoria é que não tenham transmissões de jogos, nem do Sub-17, nem do Sub-16, né? Seria uma chance da gente acompanhar o Rian Roberto, né, que é um jogador que tem uma rara habilidade para a idade dele, subiu agora para o Sub-17 e em breve, provavelmente, a gente esteja vendo ele no Sub-20, quiçá até nos profissionais, porque ele tem muita qualidade. Vamos dar uma olhadinha na tabela, ok? Flamengo está na segunda colocação com 18 pontos, a mesma pontuação do Botafogo, só que perde em saldo de gols. Vocês podem ver que nessa rodada, Flamengo jogará contra o Vasco, Fluminense contra o Bangu, Botafogo jogará contra o Volta Redonda fora de casa, então, dependendo desse resultado contra o Botafogo, do Volta Redonda contra o Botafogo e também do Flamengo contra o Vasco, Flamengo poderá sim assumir a primeira colocação.
O terceiro é o Vasco com 15 pontos e o quarto é o Fluminense com também 15 pontos. 6 jogos disputados nessa Taça Guanabara e a gente ainda terá mais 5 rodadas contando com essa, que será a 7ª, ok? É isso em relação à nossa partida contra o Vasco, que tudo dê certo, né? Que a gente consiga apagar aquela má impressão que ficou em relação à Copa do Brasil Sub-17, que perdemos por 4-2 para o Vasco da Gama. E agora a gente tem a nossa chance de se redimir tanto na Taça Guanabara quanto terça-feira agora pela Copa do Brasil, que a gente jogará ainda a segunda partida contra o Vasco. É isso, boa sorte à nossa molecada, boa sorte ao Rian Roberto, infelizmente sem transmissão, mas é o que temos para hoje. Agora, voltando àquele assunto do Wesley, né? Para onde vai o Wesley no meio do ano? A possibilidade maior é que ele vá para o Manchester City, ok? O Manchester City é um clube gigantesco lá na Inglaterra, um dos maiores clubes do mundo, ainda mais porque tem uma SAF lá, né? Tem o rei de algum lugar aí, o dono do Manchester City, é um cara de muita posse, né? De muito dinheiro. Então, o Manchester City se tornou um dos grandes clubes do mundo por causa desse dono milionário, bilionário, quase trilionário, né? E o Manchester City, ele já decidiu que o Wesley será jogador deles a partir do meio do ano. Ainda não chegou uma proposta oficial para o Flamengo, mas a possibilidade é muito grande desse time ser o Manchester City. Agora, os valores que estão falando por aí são valores que realmente estão bem longe do que eu esperava, né? Para mim, era de 40 milhões de euros para cima. Só que os valores que estão sendo vinculados pela imprensa de em torno ali de 30 milhões de euros. Para mim, é um valor que fica mas muito aquém do futebol que o Wesley está jogando. 40 milhões de euros, para mim, ficaria justo. 30 milhões de euros, muito distante do que eu imaginava, né? O Flamengo, ele não consegue, isso aí é uma comparação, uma crítica construtiva. O Flamengo, em relação a vender jovens jogadores, não consegue fazer transações igual o Palmeiras faz. Isso aí é uma coisa que a gente deveria observar, porque o Palmeiras valoriza muito a molecada da base, bota a molecada da base para jogar no time profissional. O Abel Ferreira, ele consegue fazer muito bem essa transição e valores astronômicos, geralmente, que o time de São Paulo consegue fazer vendas de jogadores da categoria de base. Nesse caso do Wesley, para mim, seria uma situação para a gente vender ele mais caro do que 30 milhões de euros, né, galera? Pelo menos é a minha opinião, queria muito saber a sua opinião, né? 30 milhões de euros vai dar mais ou menos, aproximadamente ali 200 milhões de reais. 40 milhões de euros daria mais ou menos 250 milhões de reais. Para mim, esse seria o valor justo pelo futebol que o Wesley tem jogado, né? Já está naquele clima de despedida, como eu falei no vídeo de ontem, e aqui apenas uma curtinha para pontuar que o provável clube dele seja o Manchester City. É isso, queria muito saber a sua opinião. Vocês acham que eu estou viajando em relação a valores? Vocês acham que 30 milhões de euros está excelente, está espetacular? Ou vocês concordam comigo que às vezes em algumas vendas de jogadores da base a gente poderia valorizar mais em relação à pedida financeira? Mas acredito eu, né, que caso o Flamengo venda ele para o Manchester City, que o Flamengo fique pelo menos com uma parte do passe do atleta, porque a tendência dele crescer cada vez mais e existir uma possibilidade dele ser vendido no futuro. Apesar de que o Manchester City já é aquele clube que geralmente o jogador que vai para a Europa vai para um clube menor, depois ele se transfere para grandes clubes. O Manchester City é um desses grandes clubes, não sei se valeria a pena manter um pedaço do passe do atleta, uma parte, né, um percentual, mas 30 milhões de euros para o Wesley, para mim, é dinheiro de pinga. Valeu, nação rubro-negra, tenham um fim de semana abençoado, fiquem com Deus, até a próxima e fui!